Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E na data de hoje, nós vamos falar de novo de astrologia. E aí, para você entender o que vai rolar, o que já aconteceu em 24, o que tem para 25, eu trouxe aqui a Andréa Modesto, que é prata da casa, já esteve aqui, vocês vão ver nos episódios anteriores, falou muito sobre astrologia, e minha convidada de novo, e a gente vai falar de novo, só que agora numa perspectiva de reflexão do ano que está se encerrando e uma perspectiva para próximo ano. Então, vem comigo. Andréa, Olá, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite, está aqui de novo. que bom estar aqui. Obrigada por me receber. Olá para todo mundo. A gente vai falar sobre o ano de 2025 e as possibilidades astrológicas, o que o céu vai apontar, vai sugerir, vai demandar de cada um de nós. Muito bom. Só que antes, André, eu queria fazer se é que é possível, tá? Queria uma reflexão de como a gente encerrou esse ano astrologicamente, como a gente está fechando o ano de 24. Você consegue falar alguma coisa? Sim, porque os anos, na verdade, eles mantêm uma continuidade nos aspectos astrológicos. Então, o que a gente vê na passagem de um ano para o outro é o fechamento de alguns ciclos e a abertura de ciclos novos. Só que essa abertura de ciclos novos só é possível exatamente porque existe o encerramento do trânsito anterior. 2023, na verdade, a gente pode começar a reflexão a partir de 2023, que foi quando, em março, a gente teve dois grandes aspectos novos, posições novas, Saturno entrando no signo de Peixes no mesmo mês em que Plutão começou a atuar no signo de Aquário. E se a gente fosse refletir sobre 2024, ou mesmo 2023, 2024, foi a finalização, está sendo a finalização de Urano em Touro, porque são grandes planetas, Urano, Netuno, Plutão, eles ficam bastante tempo nos signos. Urano, no ciclo dele em Touro, acabou com o dinheiro vivo, trouxe a tecnologia que é regida por Urano, fazendo grandes mudanças no mundo financeiro. Plutão transitando por Capricórnio trouxe, no mínimo, a reflexão sobre a necessidade de que lideranças, posições de governo, posições de autoridade quebrem com a rigidez, trouxe no mínimo essa percepção. E aí, quando a gente faz a análise de um posicionamento astrológico, por exemplo, Plutão em Capricórnio. Capricórnio é um signo que, embora pertença ao elemento terra, é um signo associado às figuras masculinas, ao poder do masculino, ao signo do pai. A gente teve todo um questionamento em relação à sociedade patriarcal e, por outro lado, o signo de Câncer, que recebeu a oposição de Plutão, você teve uma voz maior para o feminino, você teve uma ascensão do poder do feminino que ainda é reduzido dentro do que é necessário, mas que se confirmou. Então, quando a gente faz análise de um ano, a gente tem o céu, ele está em movimento o tempo todo. Então a gente tem a finalização de Urano em Touro na virada de 2024 para 2025. Urano em julho do ano que vem, de 2025, entra no signo de Gêmeos. Nós tivemos Urano e Plutão no elemento Terra. Urano em Touro, Plutão em Capricórnio. Nós teremos em 2025 esses dois grandes planetas no elemento ar. É uma diferença radical e é por isso que 2025 está sendo chamado de um ano diferente. Por que é um ano diferente? Porque muitos planetas mudam de maneira radical. Então, Plutão e Urano, que trabalharam o elemento Terra, questões mais administrativas, de organização, de dinheiro, eles vão para o mundo das ideias, eles Nossa, eu vão para amei a isso. palavra, eles vão para as pessoas, para os eventos, para os contatos. Urano em Gêmeos, que começa em julho de 2025,
deve trazer, junto com Plutão em Aquário, invenções, criações da tecnologia além da nossa imaginação. Não tem como escapar da tecnologia. E tudo acontecendo numa velocidade ainda maior do que agora. Obviamente que nem somente os signos de Gêmeos e de Aquário serão tocados por essas influências, porque são tantas influências novas e a demanda da participação, de que você mostre aquilo que te interessa, que você divida o conhecimento com as outras pessoas. Isso é extremamente importante. E muito rico, né? Eu acho que para quem acompanha aqui o canal, Andréa, tudo que você disse de 2023 e 2024, esse fechamento, né? Você vai ver personalidades que passaram por aqui, né? Eu tive um futurista que falou sobre a questão de tecnologia, todo esse movimento. Eu tive alguém que falou desse posicionamento de uma sociedade mais patriarcal. Tudo que você falou, desses movimentos de mudança de encerramento, de movimento, eu tive pessoas que falaram sobre esses assuntos aqui. Conecta total com o que a Andréa está falando. E eu amei esse olhar que você já trouxe de um ano diferente, né? E esse ano diferente, o que a gente pode esperar desse ano diferente? Então, primeiro a gente tem que explicar por que 2025 está sendo considerado um ano de transição, um ano diferenciado. Porque, além do que eu citei, do Plutão já entrou em Aquário em novembro de 2024 e é Agora, recente. Um dos sinais porque Plutão fará vir à tona as qualidades aquarianas, positivas e negativas. Negativas são as contradições e, às vezes, você se apaixonar por uma ideia que você não consegue colocar em prática. Positivamente, é isso que a gente acabou de falar, o interesse pelas outras pessoas, o desejo de dividir, o desejo de compartilhar as experiências. E Aquário é muito a percepção que você tem de que você está no outro, que o outro pode passar pelas mesmas experiências que você passou. Então, dar as mãos é muito melhor do que competir. Pode parecer um tanto romântico, mas essa é a ideia. Até porque pode ser que isso surja pela necessidade. Se você percebe que um desastre ecológico ou uma decisão política do outro lado do planeta também impacta a sua vida pessoal. Com pode ser que seja certeza. pela pura Não necessidade, tem. mas não tem por onde Eu também fugir. imagino mais que por Entendeu? necessidade. Mas tudo bem. O planeta Saturno e o planeta Netuno estão juntos finalizando o ciclo em Peixes. Eles vão entrar em Áries. E aí a gente tem um jogo dentro da astrologia extremamente importante, que é o seguinte: a gente tem Saturno e Netuno começando a ativar o signo de Áries no primeiro semestre de 2025. Eles encostam no signo de Áries, eles voltam a Peixes, eles fazem essa dança. Em 2026, eles entram efetivamente em Áries e finalizam seus ciclos. O nó do norte, que não é planeta, mas que é um ponto importante para quem trabalha com astrologia kármica, o trânsito do nó do norte sai em janeiro de 2025. Janeiro de 2025, no dia 29, a gente tem a lua nova em Aquário, abertura do ano zodiacal chinês. A gente entra no ano da serpente e a gente tem o nó do norte que sai, ele caminha em movimento contrário, ele é sempre retrógrado. Então, ele sai de Áries e entra em Peixes e fica até agosto de 2026. Então, a gente tem no primeiro semestre de 2025, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente tem o nó do norte saindo de Áries e entrando em Peixes até agosto de 2026. Netuno e Saturno conjuntos fecham Peixes e entram em Áries. Você tem de Peixes para Áries por Saturno e Netuno e nó do norte de Áries para Peixes. Acontece que Peixes e Áries, Peixes finaliza o zodíaco e Áries é o primeiro signo. E a gente vira o ano com o planeta Marte em Leão, recebendo oposição de Plutão. Marte rege
Áries, uma das coisas mais importantes do ano de 2025 é cada um de nós refletir sobre o nosso poder de ação. Essa Porque dica vale ouro. essa Presta atenção. Essa é a isso. reflexão para o ano de Porque 2025. Áries é um signo de ação, de atitude, de identidade. Tem duas traduções negativas, bem negativas, tanto para peixes quanto para Áries, que eu já vou passar. Qual é a negatividade dessas duas energias? Áries pode ser agressivo e é o signo que rege as armas. Então, essa discussão das armas continua. Segundo, peixes é um signo que pode trazer chuvas. Essas são traduções banais, rápidas de fazer. E você pode perguntar: existe chance desses signos se expressarem ainda de uma maneira ligada à era de peixes, de uma maneira negativa? Você pode ter ainda, infelizmente, o surgimento de algumas ditaduras, que seria o autoritarismo ariano. Você pode ter aumento da violência e, por outro lado, peixes trazendo negligência ou muitas fantasias em relação ao que se deve resolver concretamente? Infelizmente, sim, mas vamos torcer que não seja isso, que a gente possa contribuir. Eu acho que essa é a questão principal, que a gente possa contribuir individualmente, porque a participação, sabe aquela história do beija-flor que leva a A água gotinha? para apagar um Que incêndio. Áries não é um beija-flor, Áries Ok. é poder, né? Ele tem uma expressão, ele não é sutil como um beija-flor. Eu acho que talvez cada um de nós esperar receber menos de fora e fazer mais por si próprio e pelos outros. Acho que essa é uma boa Uma boa dica, dica, né? Se a isso. gente fosse falar aqui, é um processo mesmo de altruísmo, onde eu sou capaz de fazer por mim, mas sou capaz de ser solidário, né? Uma coisa que você falou que marcou muito para mim, que talvez por força da própria natureza, as pessoas vão ter que ser mais solidárias, né? Não talvez por um desejo natural, mas porque a própria vida vai empurrar para esse lado, que eu acho que o mundo caminha onde a gente não consegue mais agir de forma isolada, e que a gente vive com o outro, então melhor que seja no coletivo. Então, solidariedade é uma palavra de aquário, né? Porque aí você já tem os grandes grupos e você tem essa empatia por aqueles que você, de repente, não sabe nem o nome. Uhum. O que Ares traz é a iniciativa para você fazer algo a partir desse sentimento, Muito bom. entendeu? É que você faça algo, que você possa criar algo a partir desse sentir junto com o outro, que Muito você bom. pode chamar de solidariedade, você pode chamar numa vibração mais emocional, de compaixão, mas que você faça algo com isso, que você se mobilize, porque, na verdade, Áries é um signo de liderança, então você pode ter pessoas que tomam a iniciativa e que ocupam funções de liderança em pequenos grupos, para fazerem trabalhos voluntários. Tem um dado importante que as pessoas falam menos, porque Júpiter está transitando pelo signo de Gêmeos, que é como Aquário, um signo do elemento ar, que troca, que compartilha, que se interessa, enfim. E o elemento ar pode ser bastante criativo também. Em junho, ele entra em Câncer, e a gente tem, dentro da astrologia, a ideia de que Júpiter em Câncer ele se expressa de uma maneira muito à vontade, e tanto Gêmeos quanto Câncer são signos ligados à área de educação. Júpiter em Câncer é bastante comum no mapa dos educadores, daqueles que formam famílias com os alunos. As pessoas têm procurado mais os estudos, elas têm feito, como você mesma falou, às vezes um curso de filosofia, um curso voltado só para o autoconhecimento, um workshop para entender um pouquinho mais de astrologia ou de tarô, ou qualquer outro tema, que seja gastronomia, ou qualquer outro tema que interesse, até porque a tecnologia facilita isso. Muito. Ela pode
em meia hora, participar de uma leitura, alguma coisa nesse sentido. Então, uma das expectativas que a gente tem para 2025, oremos, é que essa combinação de Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, com o ingresso de Júpiter em Câncer, e que fica por um ano, traga também uma renovação do poder da educação e talvez uma participação maior da garotada, porque Gêmeos é um signo, cada signo tem a sua idade. Uhum. Plutão em Capricórnio e Saturno em Peixes, e Netuno em Peixes, trabalham muito a conscientização da tal da terceira idade, esse novo mais 50, mais 60, as pessoas vão viver muito mais tempo, elas vão se manter produtivas, você tem uma geração, e aí a gente volta a dizer, seja pelo desejo próprio, porque se manter ativo, estudando, trabalhando é muito bom. Muito bom. A vida ganha um novo sentido, ou seja, até pela necessidade. Mas você tem uma geração nova aí que pode virar os 50 anos olhando para muito tempo pela frente de realização pessoal. Contribuindo. Isso, e contribuindo, doando, até pela sua experiência toda acumulada. Mas a gente também pode acreditar que a própria juventude se revele mais interessada, porque aí Urano em Gêmeos e Júpiter em Câncer não são associados às pessoas de mais idade, e sim à juventude, que pode ser mais participativa e mais amadurecida no seu papel na sociedade. Eu já gostei dessa notícia, assim, no sentido, é o que você falou, oremos, né? Mas a intenção dos planetas é que a gente tenha um movimento que acho que é tão esperado para quem lê um pouco mais, para quem tem uma preocupação com a educação, mas um olhar mais de evolução nesse aspecto, né? Então, vamos torcer para que isso seja muito bom. E aí, quem está aqui ouvindo, que é da área de educação, ou que é envolvido com o próximo, né? Oremos. Oremos para que seja muito bom. E, Andréia, nessa linha do que você está falando, quais as possibilidades? Eu ouvi dizer que o ano, efetivamente, ele começa no mês 3. Né? O que é um ano que começa no mês 3 e por que no mês 3? E como a gente se prepara, então, para esse ano que efetivamente começa no mês 3 de 25? Então, o que existe são duas datas importantes. A virada que a gente está vivendo daqui a pouco, daqui a alguns dias, da abertura do ano de 2025, que tem muita força, porque, na verdade, quem comemora 2021 somos nós, os astrólogos, os nossos clientes, mas o mundo inteiro fica conectado na virada para 1º de janeiro, que é uma data da abertura do ano que a igreja mudou. Os calendários sempre mudaram. O ano começava em 20 e 21 de março, que é o ano zodiacal, que é quando abre a primavera no hemisfério norte. E abre o outono aqui. Tanto que março vem de Marte, vem de Áries. É o ano zodiacal que abre a 0 grau de Áries. Aqui tem uma coisa importante da gente falar, porque a gente vai ter, e aí não só até março, a gente tem muitos planetas em peixes. Isso é super importante. Vênus entra em peixes no dia 3 de janeiro. E depois, em fevereiro, teremos Sol, Mercúrio, Vênus já terá entrado em Áries, mas teremos antes de março, Mercúrio e Vênus dançando, brincando de peixes para Áries, os dois planetas ficando retrógrados, voltando para peixes, o nó do norte entra em peixes, Netuno em peixes, Saturno em peixes. Uau! Netuno entra em Áries em 30/3, eu acho. Então, tem uma força essa abertura de 2025 que, para o astrólogo, está fechando o ano zodiacal ainda. Mas a gente traz essa energia de peixes, o último signo, um signo de limpeza, um signo de cura, um signo que pode fazer você
limpar a sua vida daquilo que você acredita Uau, que você precisa limpar, já sejam gostei. toxinas físicas ou toxinas emocionais. É muito importante para virar para esse ciclo novo zodiacal do 0 grau de Áries mais leve, né? Uma das questões de 2025, 2025 é ano 9, e o numerólogo trabalha muito também com a dezena. É número 9 na soma total e é número 7, porque 25 dá 7. O 9 e o 7 a gente associa a Peixes e a Sagitário. Uma das questões que pode vingar é a jornada de menos tempo de trabalho, É por algo que causa pode acontecer. por causa do nó do norte em Peixes. Podem existir pelo menos tentativas concretas e podem descobrir que as pessoas podem até produzir mais ou melhor em menos tempo, porque a proposta de Peixes, diferentemente de Áries, Áries é iniciativa e ação. A proposta de Peixes é reflexão, autoconhecimento, e Peixes é um signo de descanso, né? Então, quanto mais você estiver organizado por dentro, limpo, curado, mais leve, melhor você atua no plano material. Porque a gente tem que trabalhar sempre a conexão entre todos esses signos. Então, antes de 2021, de março, as influências em peixes ajudam todo mundo a cuidar mais da saúde, seja a saúde do corpo físico, a saúde do mental, que é sempre uma conexão, para poder fazer escolhas e atuar positivamente. Essa seria já uma dica, né, Andréa, para Com o certeza. ano que começa. Então, as pessoas devem se preocupar mais ou parar e olhar, né? Essa coisa do refletir. E ainda tem uma outra coisa muito importante. O ano de 2025 e o ano de 2026, a gente pode ler junto, porque os Saturno e Netuno vão ficar de Peixes para Áries, vão voltar ainda, e, na verdade, os ciclos inteiros começarão em 2026. Na numerologia, 2025 é ano 9, 2026 é ano 1. Então, tem uma diferença muito grande. 2025 é ano 9 e a dezena dá 7, que é bem mais tranquilo. 2026 é ano 1 e a dezena dá 8, que é poder de novo, que é poder de realização. Então, muitas pessoas podem planejar e começar em 2025, plantar para ter a realização maior durante Em 2026. 2026. Essa dica é super importante, porque o que a Andrea está falando é que a gente tem uma sinergia entre os planetas no ano de 25 e 26. Isso não é raro, isso é comum de acontecer. Mas o mais expressivo desses 2 anos é porque tanto a numerologia quanto a astrologia dizem a mesma coisa. Então, você tem duas linguagens permitindo que você comece a plantar durante 2025, ainda nesse processo de limpeza do que é anterior e que você, em qualquer nível da sua vida, já não suporta mais, já não deseja, já não curte mais, para 2026. Ou seja, encerrar alguns ciclos e literalmente começar novos, né, É porque Andréa? ninguém consegue começar um ciclo novo carregando o passado, Não né? dá, Você tem que não... deixar as pedras para trás, o que finalizou, né? Partir. E, André, uma outra pergunta. Se eu fosse olhar, se é que é possível aqui, tá? Eu estou perguntando como curiosa mesmo. A gente pode falar que para 25 tem alguns signos que terão uma melhor ascensão do que outros ou não? Então, eu já quebrei minha cabeça com isso, porque a gente sempre gosta de eleger um signo mais sensível ao que está acontecendo, mas assim, os signos que todo mundo vai acreditar que estão recebendo as maiores influências serão Aquário, pelo trânsito de Plutão, que aí é o início mesmo sobre o ascendente ou sobre o Sol, e Gêmeos, com o ingresso de Urano em Gêmeos. Fica muito delicado. Em teoria, você poderia dizer que Áries vai ter que amadurecer e aprender a se organizar.
Peixes terá mais tempo para o entretenimento, para o descanso e para a busca espiritual. Aquário e Gêmeos serão impactados para fazer algo com essa energia mental, com essas ideias e coisa e tal. Mas no meio do ano, Júpiter entra em Câncer. Então, Já Câncer tem uma. já tem uma troca. Porém, assim, eu acho que é um ano tão importante que, de alguma maneira, todos os signos serão solicitados. Acho que por Saturno e Netuno são dois planetas muito diferentes. Netuno é o grande idealista. Eu, às vezes, atendo pessoas fantásticas, mas com um grau de idealismo muito alto, que elas chamam de perfeccionismo, mas não é um perfeccionismo daquilo que você faz e você apaga e E corrige. aprimora. É um grau de exigência muito alto e, às vezes, eu vou usar uma expressão assim, às vezes a vida se perde, porque a gente faz aquilo que é possível fazer, né? Da melhor maneira possível. Esse excesso em busca dessa perfeição é um problema que adoece, né? No final das contas, eventualmente você nem entrega coisa tão perfeita, porque esse nível de perfeição é Deus, né? Não E existe, não né? existe. Porque o plano material ele é imperfeito, você está sendo posto à Exato. prova o tempo inteiro, você erra às vezes. Eu Exato. tenho uma expressão que eu digo assim, eu muitas vezes achei que eu estava marcando gol de placa, um gol de cabeçada, e quando você olha, você jogou para escanteio porque você estava carregado de emoções, e o erro faz parte, né? Porque se você não errar, aliás, o erro permite, o erro dentro da ciência não é raro e faz com que o imprevisto faça você descobrir uma droga nova, faça você descobrir uma reação química que você não ia tentar antes. Então, o erro é fundamental para a criatividade, não tem como. O erro é a E o possibilidade erro de fazer é um diferente, resultado de quem faz, de quem de quem que pelo levanta. menos está Tá tentando, tentando, né? Então tá né? tudo bem, né? E que de fato, assim, a beleza e a perfeição é a beleza da imperfeição de tudo que é, né? Tudo como tem que ser. Então, acho que a grande dica aí de ouro é essa, né? Porque o Netuno conjunção Saturno, o Saturno, a gente tem uma hierarquia nos planetas. Netuno é mais forte do que Saturno, mas aqui, como Saturno é um planeta do mundo material, ele tem uma vantagem também. Eu acho que aqui o Netuno traz a sensibilidade para a rigidez saturniana, que quer fazer e quer fazer bem, mas o Netuno traz a sensibilidade e ensina Saturno a relaxar um pouco também. E Saturno quebra o idealismo de peixes, que se fica solto, você vive no mundo Da da lua. imaginação, ou o mundo da lua, que a lua tem afinidades com Netuno, e também não Não realiza, realiza, né? entendeu? Mas eu já amei essa possibilidade para 25 aqui, da gente ter um ano com um olhar diferente para a educação, né? E vamos fazer a nossa parte, intencionar, enfim, eu acho que principalmente quem é envolvido com isso. Mais algum norte para 25, tirando essa questão da educação que a gente está vendo aqui, uma idade, uma melhor idade que está vivendo mais e que produz mais, mas que também tem um potencial aí nos jovens que também vem para fazer a diferença, e uma possibilidade de grande mudança em termos de educação. O que mais a gente pode esperar ou intencionar juntos? Assim, eu gostaria de falar um pouquinho só. Eu sei muito pouco da astrologia chinesa. Normalmente eu estudo para poder passar para as pessoas, mas a gente vai abrir o ano da serpente, em 2025, no 29 de janeiro. E a serpente tem uma coisa legal que eu pesquisei, que bate com as influências de peixes e áries, que é o fato de que ela tanto tem uma sabedoria, porque a serpente é um símbolo de sabedoria para o Oriente, como ela também tem uma relação com o mundo material, porque o corpo da serpente pertence à Terra, né? Ela Está em aderência, está né? em aderência. Então, o fato de você se desenvolver espiritualmente não entra em conflito com o seu desenvolvimento espiritual e vice-versa, né? Porque a gente está saindo de uma era de peixes, foi uma era de grandes
oposições. Então, se você é racional, matemático, você não pode ser místico, porque a fé e a ciência vão brigar. Uma das coisas mais importantes de Plutão em Aquário, de Urano em Gêmeos, e ainda que seja Júpiter em Gêmeos agora, é você perceber e reconhecer que o mundo é um mundo de dualidades, mas tentar integrar, Nossa, entendeu? incrível Tentar isso. trazer para ter essa percepção da unidade, que é uma das questões da Era de Aquário, Mas sabe que é entendeu? muito bom você falar isso, que também, de novo, isso fecha com tudo que a gente já falou aqui com vários temas especialistas, né? Desde a área da educação, tive aqui doutor da Unifesp falando, enfim. Esse movimento de que a gente é mesmo essa dualidade e que não dá mais para viver só no racional, que você precisa trazer aqui essa coisa da sua inteligência emocional, como é que isso anda junto, como é que neste caminho conseguimos ser melhor enquanto seres, para nós mesmos enquanto seres para o outro, né? Como esse é o processo de construção que, se a gente parar para pensar, fala com essa intenção e esse olhar para a educação para o próximo ano. Muito bacana. Ou seja, fala total, né? É essa integração porque permite que você saia dos julgamentos, né? Porque quando você tem um mundo muito polarizado, não sobra muito tempo para a inteligência, né? Não, absolutamente não. Que você possa ter uma fluidez e aceitação daquele que é o teu oposto, porque ele te completa. Isso a gente tem dentro da astrologia. São 6 eixos de signos, né? Tem gente que faz questão de dizer que não são 12 signos, que são 6 eixos. Que os signos se completam, que você entende melhor um signo se você entende o signo oposto. Então, essa visão, que você pode chamar de uma visão holística, de uma visão do todo, mas que quebra com esse... o nosso mundo vai continuar sendo um mundo dividido entre úmido e seco, claro e escuro, Quente, frio. em cima e embaixo, mas que a gente possa vivenciá-lo de uma maneira mais plena. Eu acho que isso é a importante. grande dica é essa mesmo, né? Somos essa dualidade, temos isso o tempo inteiro, né? A raiva, o amor, né? A tristeza, a alegria, essa dualidade nos compõe. Mas como é que a gente acha o balance, né? Como é que está o equilíbrio disso, né? Individualmente e no coletivo, né? Faz muito sentido quando você fala, e eu penso como você, né? Tudo aquilo que é polaridade enfraquece, né? Tudo aquilo que nos conecta, essa questão do uno, porque somos um só, é o que nos torna plenos, né? Mais forte. Então, eu achei que a astrologia chinesa que você trouxe aí fala também, bem Bem legal. interessante, gostei muito, né? E você tem outra olhar aí para pensando em signos, em possibilidades para 2025 e 26? O que eu gostaria muito seria de falar daquilo que sempre acontece, que são os eclipses. Teremos 4 eclipses durante 2025. 4 eclipses? 4, Uau! E falar também sobre o movimento dos planetas retrógrados. Só falar um pouquinho, porque ao longo do ano, com certeza as pessoas vão fazer um escândalo sobre os eclipses, as pessoas vão ficar A assustadas gente tem com os datas de quando retrógrados. mais ou menos eles intencionam e acontecem? Eu acho que eu não trouxe as datas dos eclipses, ou trouxe, não. Mas Eu serão trouxe, 4 ao longo serão do... 4 e eles vão se manifestar. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu trouxe. Tá, 14/3, ok. lua cheia em Virgem. 29/3, lua nova em Áries. 7 de setembro, lua cheia em Peixes. Lua nova em Virgem, 21 de setembro. Aqui, na verdade, o que eu queria colocar, a gente vai virar o ano com Marte retrógrado em Leão. A gente vai ter Mercúrio e Vênus retrógrados no início do ano, na abertura do ano, naquele jogo de Áries e Peixes. Na verdade, eu não queria falar especificamente de nenhum eclipse ou dos planetas retrógrados, mas dizer que as pessoas não precisam ficar tão assustadas, porque essa tradução negativa, ela não ajuda Em em absolutamente nada. absolutamente nada. O que você precisa fazer, se você tem interesse pela astrologia, pesquisa, entende o que aquele planeta representa. O movimento retrógrado, ele está pedindo um revisitar, um reler, repensar. Ponto. Talvez
eu fico pensando, às vezes, que o medo que algumas pessoas propagam do movimento retrógrado seja porque, para elas, talvez a reflexão, o revisitar ou refazer possa ser doloroso. A gente não tem uma sociedade que valorize Não, não. esse Entrar em processo, contato com isso. Você tem toda a entendeu? razão. E aí eu acho que tem essa negação, sim. Faz muito sentido, Andréa. E, na verdade, todos os planetas ficam retrógrados. Sol e Lua não têm movimento de retrogradação. Então, é só para lembrar que pode ficar retrógrado, mas não tem problema. E mesmo os eclipses, o que acontece no eclipse? O eclipse ele vai enfatizar aquilo que os nodos lunares estão mostrando. Eles vão dar uma ênfase maior, eles vão trazer uma intensidade maior para aquilo que os nodos lunares, que são a base da astrologia hindu, estão apontando. É isso. Então, você pode Ficar calma. ficar calmo. Né? É Não, isso. não, não sem estresse, teremos os 4 eclipses lunares. Isso não é um problema, né? E aí a pessoa, na verdade, tem que buscar entender, né? Buscar no individual, antes de mais nada, né? Se é que, como é que Eu eu olho acho para que isso para mim? para quem tem interesse na astrologia, eu acho que é ouvir vários astrólogos, fugir daqueles que estão alardeando o final do mundo desde 2012, lembra de era 2012 que ia Começou em acabar o 2000, ano? depois em 2012 de 2012. novo. Porque tinha um Teve outro também o calendário bug. maia. Sim, sim, que era 2000. Assim, é isso. Eu acho que talvez até usar uma visão de Netuno, uma visão de Plutão, que o mundo acaba todos os dias, a cada segundo, né? A gente está se renovando, a gente Nossa, está eu amei isso que você aprendendo, falou. mas é É o verdade, tempo entendeu? É inteiro, o né? tempo todo. E todo dia é um recomeço, é uma possibilidade, né? E Como a gente se posiciona. essa faixa de vibração do medo é muito da era de peixes. Porque a era de peixes, quando ela começa com o cristianismo no Ocidente. Ela traz as trevas, ela traz a dissolução e a destruição do conhecimento da antiguidade. Você vai ter o conhecimento na mão da igreja e o poder dessa igreja. A maioria das pessoas, a educação estava na mão, né? As escolas boas, entre aspas, escolas regidas por padres e por freiras. Então, o medo, esse Deus tirano, que uma dos sinais da era de Aquário foi a fuga para o budismo, para o hinduísmo, para a Outras cabala, religiões. para outras linhas filosóficas e espirituais que não considerem que você seja alguém que merece punição simplesmente pela sua E faz existência, muito sentido. Eu acho entendeu? que Deus não é um Deus que pune. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. O medo, ele é importante desde que ele não nos paralise, né? Ele nos salve em alguns momentos, mas que ele não seja dominante, né? Mas o medo que você pode ter diante de uma ameaça concreta Sim, e sim. não é, algo que você nem Tem que você ouviu controle, falar sim. e você. Uma vez eu tive uma pessoa que me pediu urgência porque ela tinha ouvido falar que ela tinha alguma coisa no alto do mapa que ela não sabia dizer o que era e que seria influenciada essa coisa que ela tinha por um outro planeta, por um planeta que ela também não sabia dizer qual era e que ela estava muito nervosa. Ou seja, né, uma preocupação desnecessária, colocando uma energia, uma intenção em algo que nem faz Um sentido, tempo né? que não faz sentido, É. entendeu? André, eu achei incrível tudo que você trouxe. E como a gente se prepara? É mais mesmo nesse lugar da reflexão, da introspecção? Como é que eu olho para esse cuidado? É assim que eu devo me preparar? Uma dica, A né? gente tem as dicas gerais que a gente dá. Eu acho que tem uma coisa muito legal no Brasil que é o comemorar de branco, porque tem Sim, o recado da paz e um sim. recado de Tem uma anulação de simbologia. energias. O que não impede você de botar um colarzinho turquesa. Sim. Um É, lacinho vermelho, é né? Um maravilhoso, toque. um toque. Mas essas dicas gerais que a gente dá, flores brancas, mas eu acho que até tem uma lição de Saturno em Áries, que é você poder escolher pela intuição
o que você realmente sente ou pretende. Uma das coisas mais importantes, isso não tem jeito, é você, em algum momento, estabelecer metas. Tudo bem que a gente pode viver o momento, e eu já vivi fases na minha vida que você deixa o barco correr, legal, mas de vez em quando é bom segurar no leme para você não atracar no porto errado. Então a gente se equilibra aí entre se deixar fluir de peixes e o movimento ariano de peraí, que quem é o capitão desse barquinho aqui sou eu. Então, acho que cada um de nós tem que saber qual é a sua questão principal, e eu acredito muito, eu já cansei de visitar amigos meus pensando em levar flores amarelas ou flores brancas. E quando eu cheguei no florista, teve alguma outra flor que me chamou a atenção, os lírios laranja, ou acho que é gérberas, né? A última vez que fui visitar uma amiga, um buquê super colorido. Quando eu cheguei lá, eu disse para ela, eu falei, nossa, eu imaginei trazer flores brancas para você, e na hora que eu vi o buquê de flores coloridas, e ela falou assim, nossa, mas eu estou precisando de energia, que bom que você trouxe flores coloridas. Eu acho que cada um de nós tem que ouvir qual é o buquê que quer dar de presente para si próprio na virada. E sim, Marte vai estar poderoso na virada do ano agora, 1º de janeiro. Você pode trazer um pouco mais de colorido, de paixão. Marte em Leão é apaixonado. Então, se você quiser, porque tem os trânsitos individuais e as progressões individuais, né? O que a gente está fazendo é de modo geral. Sim, Mas sim. eu acho importante pelo exercício de Saturno em Áries, depois seguir essa intuição. Se for pelo geral, você pode usar Marte em Leão, que traz a coisa do vermelho ou de qualquer cor mais vibrante. Pode ser até o dourado. Nossa, eu achei fantástica aqui as dicas. Fiquei bem animada em ouvir uma mudança aí dos planetas que levam para uma coisa de comportamento, né? A gente vê, esse canal trabalha com pessoas muito especialistas no tema, como você. Então, é muito bom porque tudo isso está convergindo para uma mesma comunicação, então isso me deixa bem animada, bem feliz, né? É um prazer de novo te receber aqui. E é óbvio, né? É como a Andrea falou, ela trouxe uma visão geral, né? Uma reflexão do que foi o fechamento deste ano, como entra 25 e 26. Mas se você quer saber no detalhe sobre, né, o teu signo, como o teu ano inicia, você tem que procurar a Andrea, né? A Andrea que vai falar detalhamento. Aqui ela está falando de um modo geral e é muito boas essas dicas aqui. De novo, fala total com autoconhecimento. É a minha grande paixão. E esse é mais um caminho e mais um assunto. Mas, Andrea, a pessoa que precisa fazer o seu mapa, que quer... a gente já falou uma primeira vez que você esteve aqui. Normalmente, a pessoa pode fazer a qualquer tempo. Ela não precisa esperar a data de aniversário, ela não precisa. Né? Final de ano, todo mundo resolve fazer o mapa, porque gera uma ansiedade muito grande, as expectativas para a virada do ano novo. Mas você pode fazer em qualquer momento. Você pode esperar a virada do seu aniversário, você pode fazer no final do ano. Mas a gente enfrenta crises em qualquer momento. Você pode entrar numa crise grande e ter que tomar decisões 6 meses depois da virada do seu aniversário, 2 meses, 3 meses antes. Então, é isso. É que quando chega o final do ano, se você puder esperar, porque aí você não pega os astrólogos tão cansados, que a gente trabalha muito no final do ano. O volume muito grande, né? E como é que as pessoas te encontram? Eu queria que você deixasse seu contato aqui, porque quem quer fazer o seu mapa, quem quer olhar no detalhe para o seu início de ciclo, onde te acha, Andrea? Eu vou deixar meu WhatsApp, que é 11 94445 3440, e o meu YouTube, que é a minha página principal, Andrea Modesto Astrodestino. Mas eu queria deixar uma dica para as pessoas também. Se eu fosse, além dessa questão da iniciativa de Áries, tem uma questão de Plutão em Aquário, gente, uma questão da vida. Não dá para ficar esperneando em relação aos novos tempos. Não dá, porque é história com H maiúsculo. Então, o que a gente tem que fazer é ver essas novidades, essas mudanças, como é que a gente
aproveita, usufrui, ou Adoro até isso. transforma, entendeu? Porque não dá para espernear Surfa contra na a onda, história. né? Isso. Vai nessa onda. Eu gosto muito do que você fala, né? Eu acho que tem momentos da vida em coisas, óbvio que você não consegue interferir, né? Você mexe lá na sua cozinha, né? No seu quintal, mas movimentos, às vezes, que você tem que só ir na onda e tentar com um olhar muito positivo. Acho que é uma dica muito valiosa aqui. É sempre, se você quer. Acho que a felicidade depende muito da postura de cada um, né? Sim, Então, o exercício da resiliência com Urano em Gêmeos, da muito bom. criatividade, né? Para você também preencher mais a sua vida com aquilo que você próprio pode oferecer para o mundo, é muito legal. Muito legal. Andréa, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer Muito te feliz receber de estar aqui. aqui. O assunto é uma delícia, uma leveza, dá para a gente um norte, uma esperança, né? Uma expectativa de coisas boas. A gente se prepara para isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada ao seu Queria convite. deixar uma lembrancinha para Tá bom? você. É Obrigada. uma eco bag aqui do Muito Mais Consciência. Espero que você goste. Super obrigada por vocês ouvirem também. Obrigada. E este podcast tem o patrocínio da Sinergia. Sinergia é meu parceiro. Ela trabalha com soluções iCloud, banco de dados, muita tecnologia para o seu negócio. Então, o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Tudo. Porque, como nós, ela acredita que consciência transforma. Obrigada, Sinergia. Você pega esse conteúdo, compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta, que você tem aquela troca de autoconhecimento, que você deseja para o outro bem. Compartilha, curte. Isso é o que faz propagar o que é bom. E eu te espero na próxima.